Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos aqui no nosso Cidades em Debate na TV Unisantos, canal 40.1 no aberto para toda a Baixada Santista e no canal 12 da NET, né? E também lembrando que o nosso programa nesse momento ao vivo é no nosso YouTube, é o Cidades em Debate, ou também pelo site da TV, que é o tvunisantos.com.br. Bom, vamos começar aqui a nossa programação. Hoje, quarta-feira, hoje é o dia da feijoada, né? Hoje, dia 21 de julho, hoje é o dia dos mortos da Marinha, né? A lembrança aí dos mortos da Marinha. E também tem aqui o nosso boletim da Covid. Houve aumento, hein, no número de internados na rede de saúde de Santos, de 249 para 257 pessoas. Destas, 125 são de Santos e 132 de outros municípios. Houve diminuição no número de pessoas internadas nas UTIs, para os casos mais graves, de 162 para 161. E destes, 74 são de Santos e 87 de outras cidades. E a taxa geral de ocupação dos 664 leitos de Covid disponíveis em Santos está em 39%. Entre os 355 leitos de UTI, a ocupação é de 45%. Na rede SUS, a taxa é de 39% e na rede privada é de 56%. Bom, e tem o site também que a gente sempre disponibiliza aqui, para você poder acompanhar, é esse site, né? santos.sp.gov.br/saúde/dados coronavírus, para você ter mais informações. Bom, vamos começar a nossa programação já trazendo aqui os nossos convidados de hoje. Vamos trazer aqui o nosso querido Márcio Aurélio, né? O Márcio Aurélio, ele que sempre está conosco aqui no nosso Cidades em Debate, sempre trazendo as suas opiniões também, debatendo os assuntos. Ô Márcio, quarta-feira, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez no programa, Márcio. Boa tarde, Santiago Pérez, meu querido amigo, muito obrigado pelo convite, é sempre uma satisfação estar aqui debatendo contigo os principais assuntos da semana. Tá certo, conosco também, vamos dar uma boa tarde aqui para o nosso querido doutor Rafael Ferrari. O Rafael Ferrari sempre faz a vez aí do doutor Maurício Baltazar quando ele está ausente, e o doutor Maurício pegou uma semaninha aí para sair com aquelas férias escolares, né, como a gente diz. Então seja bem-vindo mais uma vez aí o Rafael, que já é conhecido dos nossos telespectadores. Tudo bom, Rafa? Boa tarde, Santiago. Mais uma vez um prazer estar de volta aqui. Boa tarde a todos os convidados para participar do programa. E vamos substituir o Dr. Maurício mais uma vez e provavelmente eu devo aparecer mais aí. Boa tarde aí o Luiz também, né? O Luiz Fernando Cardoso. Tudo bom, Luiz? Seja bem-vindo também mais uma vez, hein? Tudo bem? Tá me escutando bem? Tô sim, Alô, pode falar. Dê o seu boa tarde aí, Luiz. É uma honra estar mais uma vez participando desse grande programa e estamos aí para juntos debatermos as nossas ideias. Tá certo. Bom, já vamos começar aqui o programa trazendo a nossa primeira matéria para a gente poder debater. Saiu uma notícia aqui, o grupo Artistas e Sociedade pelo Impeachment lançou na última quinta-feira, dia 15 de julho, uma música crítica ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo pela sua deposição do cargo. A canção, ela faz parte da entrega de um abaixo-assinado pelo impeachment com mais de 30 mil signatários aos líderes de bancadas da oposição no Congresso. A música, que o nome é Desgoverno, afirma o seguinte: já que o anjo do mal não renuncia, tudo cobre com o véu da escuridão.
Vamos pôr toda a nossa energia nesse grito de indignação. Bom, é um clipe, né, que tem 6 minutos e 39 segundos e são 34 artistas, né, que participam do clipe. Nós fizemos a lista assim dos 10 mais conhecidos, né, que estão se apresentando lá. Aparece no clipe a Bárbara Paz, a Camila Pitanga, a Denise Fraga, a Dira Paz, a Júlia Lammertz, a Letícia Sabatella, o Marcos Rica, o Matheus Natgale, o Zé Cabaleiro e a Zélia Duncan. Bom, vamos saber aqui a opinião dos nossos convidados. Vamos começar aqui pelo nosso querido Márcio Aurélio. Márcio Aurélio, agora tem até clipe para tirar o Bolsonaro. Como é que você vê isso? Demorou, né? A classe artística exercendo a sua cidadania, que sua capacidade de se multiplicar suas vozes, faz também da sua arte e do seu poder de criação um instrumento para transformar essa ideia aí que nós estamos vivendo, esse momento de completa insanidade. Você sabe que nós temos um canal no YouTube chamado Canal Raiz Trabalhista, e o clipe Desgoverno está lá no nosso canal, logo assim que foi publicado, né? Tem 3 dias, e quem quiser assistir, fique à vontade de acessar o canal. Eu achei a música maravilhosa, foi iniciativa do grande artista Zé Cabaleiro, né? Com a Zélia Duncan e vários outros grandes artistas também brasileiros. E você, ô Luiz Fernando, como é que você vê? Tem as assinaturas, como qualquer abaixo-assinado, aquela coisa toda, e agora vem aí com um clipe, né? Uma novidade, uma coisa que a gente nunca tinha visto, né? Nem música, né? E quanto mais clipe. Como é que você vê essa atuação aí da classe artística? Eu acho que é uma manifestação legítima, onde eles, os artistas como um todo, estão passando uma situação extremamente difícil por conta desta pandemia, e eles, o entendimento deles é que a pessoa que nos lidera não está à altura de estar coordenando toda essa situação que estamos vivendo. Mas não tenho dúvida que outros artistas defensores da ideologia bolsariana vão tentar fazer um trabalho nesse sentido. Mas parabéns àqueles que estão realmente movidos pela vontade de ver o nosso país aonde realmente eles têm que estar, como um grande país, onde que tem que pensar na população em si como um todo, para que a gente possa passar por essa situação muito triste. São mais de 500 mil pessoas que deixaram suas famílias altamente entristecidas, né? Eu não tenho palavras para dizer a essas famílias por terem passado essas perdas tão assim de forma rápida, né? Por conta de uma falta de vacinação. Então, esses profissionais da área da cultura se reuniram, fizeram, eu não assisti, vou assistir, e quem sabe isso seja também uma movimentação para que a ordem e o progresso do país voltem a funcionar. Bom, vamos saber aqui a opinião do nosso querido doutor Rafael Ferrari. Ô, doutor Rafael, em nome da democracia, vale até clipe, né? Ainda bem que não é na China, porque se fosse na China, eu acho que já tinha todo mundo sumido, né? Santiago, como o Luiz Fernando falou, realmente eles estão exercendo o seu dever, o seu direito, né, de liberdade de expressão. Concordo e apoio plenamente. Não ouvi a música, sinceramente, não ouvi a música e provavelmente não vou ouvir, nem assistir o clipe. Mas, assim, a gente tem que ter em mente de que realmente o Bolsonaro teve suas falhas na condução dessa pandemia, né? Várias falhas. Só que isso não dá o direito, realmente eu não sei, não estou acusando de nada, mas não dá o direito de ofender o cargo da presidência da República, no caso, os artistas ofenderem. Então, se tiver algum tipo de ofensa ao cargo, querendo ou não, o Bolsonaro é a figura mais alta do nosso país, ocupa a cadeira mais alta do Poder Executivo. Então, essa função ela demanda respeito. Então, se os artistas nessa música vierem a ofender o Bolsonaro ou a figura da presidente da República,
o próprio STF ele deveria intervir da mesma forma que o Alexandre de Moraes tomou medidas contra aquele deputado, inclusive botou na cadeia, né? Então, se tiver alguma ofensa, alguma coisa parecida do que o deputado fez com o Alexandre de Moraes, a punição deve ser a mesma. Mas, mais uma vez, eles estão exercendo o direito de liberdade de expressão, podem fazer realmente o que eles entenderem e acham que vai melhorar, mas essa investigação e essa atenção a gente tem que ter com todo mundo, até com quem critica o STF, com quem critica o Bolsonaro e outros tipos de autoridades. Vamos falar aqui agora em geral, né? Vamos bater um papo nós quatro, né, sobre esse assunto. Porque vocês acham que é para tanto, por exemplo, pedir o impeachment do presidente, ou ele teve alguma atitude que desagradou e que realmente comprove que ele tenha um desgoverno, vamos dizer assim? O que vocês acham aí? Vou começar pelo Márcio. Santiago, só fazendo um comentário em cima da fala do Rafael Ferrari, eu aconselho que você assista, né? Que inclusive você vai se emocionar, porque ali é uma manifestação artística dando fala, dando voz às 540 mil famílias, né, que se foram, né? A gente não pode considerar que seja apenas uma falha inicial, né? Mas foi que nós estamos, sim, vivendo um desgoverno e a cada dia fica mais claro que esse desgoverno é responsável por pelo menos 300 mil mortes dessas 500 mil mortes. Porque se não fosse assim, teria sido mais ágil, mais rápido na aquisição das vacinas e não se utilizando aí de máximas irônicas, né? Dizendo que era vacina, que era uma gripezinha, que ele não ia desautorizando o Pazuello a comprar a Coronavac da China. Então, nós vivemos uma presidência da República que é feita de motes, de fumaça, que ameaça o Supremo, que ameaça o Congresso, que se chama para si como se fosse o dono das Forças Armadas. Então, na verdade, demonstra o desespero, né, que é presidente da República, infelizmente, que mancha a instituição presidência da República de um país tão rico e tão magnífico como é o Brasil. Hein, ô Luiz Fernando, a gente nota, né? Quer dizer, o Bolsonaro pegou... Quer responder, o Ferrari? Queria, por favor. Que na verdade, assim, eu concordo com o que você falou, né, nessa questão de agilidade de aquisição de vacinas, mas eu não acredito que seja só ele o responsável por todas essas mortes, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Porque o nosso governador tomou medidas totalmente, na minha opinião, arbitrárias, confusas. Tomava uma medida uma semana, na outra semana ele já estava voltando atrás. Então, eu acredito que tem que responsabilizar o presidente, sim, mas tem que começar daqui, de mais próximo de nós. Então, no caso, o nosso governador, que usou a polícia militar como um exército próprio para proteger a sua casa, tinha mais de 50 viaturas na frente da sua casa. Isso é dinheiro público indo para o ralo, não poderia ter sido investido em outras coisas, né? Construção de hospitais de campanha também, com milhões de reais públicos, que logo depois foi desativado sem usar nem metade, e aí a pandemia avançou, os novos casos apareceram, e aí reconstruíram esses hospitais pouco tempo depois de terem desativado, mais dinheiro público no ralo. Então a gente tem que abrir os olhos para tudo. Realmente, o Bolsonaro demorou para adquirir vacina, sim, mas e o resto? A gente não vai fazer música também contra o nosso governador? Eu acredito que o governador tem grande parte nas mortes do estado de São Paulo. E realmente, se a gente tiver que acusar todo mundo, muita gente vai cair, alguma coisa vai cair. E a questão da Coronavac, entendo e não entendo o Bolsonaro. Entendo por quê? Porque a Coronavac foi a primeira que realmente começou a ser aplicada. O Bolsonaro, o João Dória se vangloriando por ter trazido. A gente viu todos os problemas da Coronavac, né? Agora, recentemente, se não me engano, foi ontem ou anteontem que a França abriu as fronteiras para o Brasil, para os brasileiros, desde que não seja com Coronavac. E outro país também abriu, o Canadá. O Canadá também abriu fronteiras. Isso daí é matéria. E
que eu não trouxe aqui, mas matéria dizendo isso, que o Canadá abriu a fronteira aos brasileiros desde que não seja Coronavac. Todas as outras, AstraZeneca, Pfizer e a Janssen, eles aceitam, Coronavac não aceita. Aí teria que fazer o período de quarentena se você for chegar lá com Coronavac. Se isso sim entrar. Então, teve erro do Bolsonaro, claro, não estou aqui defendendo, eu não defendo o político. Quem é lá no poder acredita que a gente tem que respeitar, apontar as falhas e as coisas boas, mas teve falhas de muitas outras pessoas, inclusive do nosso governador, que certamente causou muitas e muitas mortes aqui, principalmente no nosso estado de São Paulo. Bom, tem aqui a notícia, a abertura dos brasileiros para o Canadá, né? Menos a Coronavac, exatamente isso. E na França, o presidente francês... Ixi, todo mundo levantando a mão, vamos ficar quieto aqui. Vamos lá. Deixa só o Luizão falar alguma coisa. Não, vamos pro Márcio, né? Para não perder o pensamento. E depois você se prepara, Luiz. Não vou nem fazer pergunta para você. Já vou direto para você. Pode falar, Márcio. Não estou discordando de que houve a notícia, realmente, que o governo francês e canadense abriu suas fronteiras menos para quem usou o Coronavac. Isso não é porque... Isso significa que a Coronavac seja pior ou melhor que a Sputnik, ou que dá mais ou menor proteção lá, porque simplesmente eles não têm estudo nacionais que apontam a Coronavac. Eles não estudaram a Coronavac, não praticaram a Coronavac, portanto, o conhecimento que a Anvisa deles tem é nenhum. Então, é em função disso só. Mas eles têm o direito, né, de não querer uma pessoa que não tomou uma vacina que eles desconheçam, né, de entrar no país deles, né? Mais ou assim, menos eu acho errado. Não, você tem aqui 5 vacinas, um exemplo, que a Anvisa estudou e autorizou ser aplicada. Portanto, ele tem um estudo da agência regulatória de que aquelas vacinas têm eficiência, eficácia, têm qualidade, tudo mais e proteção. As que ele não estudou, ele não sabe. Então, portanto, ele não autorizou. Não significa que seja melhor ou pior. Porque senão vai ficar que nem a França depois. É o presidente querendo que todo mundo comprove que tomou a vacina para poder passear, né? Aí não dá. Aí é só passeata no país, né? Pode falar, Luizão. O que você queria comentar? Primeiro lugar, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Caso Dória, caso Bolsonaro. Então, estamos conhecendo pessoas que nesse mundo que vivemos praticam falhas. Falhas essas que podem ocasionar problemas imensuráveis. O caso da Coronavac, eu tomei as 2 doses da Coronavac por eu ser linha de frente na área da saúde, por estar sendo responsável por farmácias de manipulação. O estudo do Instituto Butantan, se você for avaliar, é um instituto que no mundo é reconhecido como um instituto digno de ter a fama que tem. Porém, os insumos, se tivesse vindo de qualquer outro país, menos da China, seria válido para toda a Europa. Na minha visão deste mundo farmacêutico, nesse mundo de medicamentos, o que acontece com a Coronavac nada mais é do que uma perseguição política da origem da onde ela foi feita. Tá certo. Mais algum comentário? Entendendo também que o Brasil, nesses últimos 20 anos, especialmente, abriu mão da sua indústria farmacêutica. 85%, 87% dos insumos farmacêuticos brasileiros vêm da Índia ou da China. Nós tínhamos aqui a FURP, Fundação do Remédio Popular, que o Dória acabou de jogar a pá de cal. E tínhamos a SEMI, Central de Medicamentos, do governo federal, que já tinham jogado a pá de cal há muito mais tempo. Então, quer dizer que você consegue, e aí o Luiz Fernando não me deixa mentir, um remédio na farmácia de manipulação infinitamente mais barato do que os genéricos envasados aqui. O que eles fazem? Eles compram atacado, apenas envasam, empacotam, rotulam e distribuem aqui, e aí cobra-se uma fortuna, né? Uma fortuna. Isso é lamentável. Nós perdemos toda a indústria
baseada aí no setor de saúde para os indianos e para os chineses. É verdade. O Márcio Aurélio, inclusive, o Luiz Fernando, ele foi candidato a prefeito da cidade de Santos, ele defendia muito isso da própria cidade fazer o próprio remédio, né, através de insumos. O prefeito que pensa na população da forma como o professor pensa, o doutor Marco Aurélio, porque, veja bem, meu entendimento, a gente tem que nascermos para servir. Por que eu não posso fazer um medicamento a preço de custo à população? Veja bem, eu sou empresário, eu tenho meu custo de aluguel, funcionários, tal, mas o que eu puder fazer pela população em reduzir custos, eu vou fazer. Porque, olha, feliz daquele que conhece um dono de farmácia de manipulação, e infeliz aquele que conhece o dono da indústria. Porque da indústria você não vai conseguir nada. E a margem comercial da indústria, para R$1, quanto vocês acham que vem na mão da indústria? Para R$1 investido, vem de 150 a 250. Então, não existe nem petróleo, nada nesse planeta ganha-se tanto quanto a indústria farmacêutica, ao ponto, isso aí é o Luiz Fernando Cardoso que está falando, de ser subservientes, de poder ter influências diretas em Anvisa, em situações de regulação de medicamentos, em perseguições nesse sentido. Sabe? Agora você imagina... Como combater isso, então? Como combateria um negócio desse aí? Porque é uma potência, né? Não, eu vou te falar, só tem um jeito. Só tem um jeito. Termos líderes, presidentes, governadores que realmente tenham entendimento e possam, com esta máquina, bater de frente. Né? Você se lembra do caso da Anfepramona? Sim. A Anfepramona, quem tirou foi a indústria farmacêutica. E muito barato. Era, na manipulação, muito barato. Industrializado, os medicamentos que eles vendem é 100 vezes mais caro. A população que se dane. Agora, um presidente que assumiu por 7 dias voltou com a Anfepramona, que era o presidente da Câmara dos Deputados Federais. Quando o Temer saiu, ele assumiu e voltou a Anfepramona. É verdade. E a Anvisa fazia de tudo para não ter. Vamos mudar isso. Não. A proposta minha, a nível municipal, era você chamar a iniciativa privada, no caso do Luiz Fernando, que não conhecia, estou à sua disposição, e eu topo esse trabalho. De você fazer uma câmara técnica e organizar uma cooperativa solidária com consultoria da iniciativa privada, porque se faria, então, uma lista de medicamentos de uso contínuo com a absorção de mão de obra de nível médio e técnicos químicos e farmacêuticos. Você não precisa fazer uma rotulação de luxo, uma embalagem de luxo, basta você ter uma caixa com blister identificado. E aí você daria por 30%, 50% mais barato o medicamento e você ampliaria o leque de oferta de medicamentos gratuitos nos postos de saúde. A nível nacional, que é a nossa proposta, é você identificar aquela área em que haja uma defasagem tecnológica. Por exemplo, nós aqui fabricamos maca ainda de manivela. Essas macas, leitos hospitalares de controle elétrico, são todos importados. Né? Até bengala mais sofisticada é importada. Ora, se você tem aquela indústria lá que faz a maca, a manivela, o BNDES é para isso, para fomentar o desenvolvimento econômico e social. E você garante uma partida de compra pelo Estado. Então, o Estado vai estar fomentando a indústria nacional, a reindustrialização do país, abrindo vagas de trabalho e oferecendo para o mercado consumidor um produto de qualidade e mais barato. Não tem mistério, a cartilha é essa.
Basta querer fazer e não atender aos grandes grupos econômicos estrangeiros, né? Agora, uma pergunta que eu vou fazer aqui para o doutor Rafael, que ele é o advogado da Roda. Ô, doutor Rafael, de quem ficaria a responsabilidade? Porque quando tem um laboratório por trás, aí deu alguma coisa errada, um lote que saiu por engano, ou então deu alguma reação adversa em alguma pessoa que tomou o medicamento, aí no caso é a farmacêutica que vai ser processada. Aí nesse caso, por exemplo, quem tomaria o processo? A prefeitura ou não? Não. Não, mas a prefeitura tem responsabilidade. No caso, se for gratuito. No caso, vai fazer o remédio para baratear mais o custo, né, para a população ter acesso, que é uma excelente ideia, mas a parte da responsabilidade. Depende de quem responderia. Depende de com quem for a parceria, né? Se a parceria for com a prefeitura, se for para os munícipes, aí sim seria a prefeitura. Agora, se for um contrato assinado com o Estado, a nível estadual, aí o Estado responde também. Só posso dar Depende de quem contrato que vai visitar. Entendi. Tá falhando um pouco o seu áudio aí, Rafael. Acho que é alguma localização sua aí. Mas enquanto isso, vai falando aí, Luizão. Qual que é o detalhe que você queria acrescentar? Experiência própria. Qualquer situação que for desenvolvido medicamentos, seja a nível de prefeitura, governo do estado, governo federal, tem que ter as pessoas responsáveis. São os farmacêuticos responsáveis que vão estar fazendo com que aquilo que seja feito seja de acordo à necessidade humana. Ele responde. Na minha empresa, o meu farmacêutico responsável responde. Se eu fizer uma parceria público-privada da minha farmácia para reduzir custos e a prefeitura pegar, olha, eu vou te dar R$10 por cada funcionário da prefeitura para você me fazer um medicamento a preço de custo, de 100 custar 20, de 100 custar 30, quem responde é a minha farmacêutica e eu respondo administrativamente. Isso daí não é nem... Agora, se o contrato tiver coisas escusas, né, situações de propina, situações de... aquelas coisinhas... $1. $1 por frasquinho. Daí nada como o STF para botar o cara na cana. Aí vai ter que comer muito feijão para chegar lá, né? No STF. Mas tá certo. Vamos mas fazer a ideia, Santiago, só para encerrar, se você me permite dar um ponto. 80% dos medicamentos que nós prescrevemos, os pacientes nossos usam, são medicamentos muito conhecidos, né? De uso contínuo, são antihipertensivos, antitérmicos, anti-inflamatórios, analgésicos, antidiabéticos, né? São 80% dos medicamentos. A prefeitura ela deixaria de ter um gasto absurdo com farmacêuticas, distribuidoras, né? E toda essa logística, é uma coisa tão simples que eu, se eleito, se eu tivesse a oportunidade de receber esse privilégio do povo brasileiro, do povo santista, com certeza seria uma dedicação e eu seria uma pessoa muito realizada pessoalmente se eu conseguisse fazer isso. Tá certo. Santiago, bom, vamos... Oi, pode falar rapidamente, Luiz, porque só eu preciso... para um segundo sobre lá. O que foi falado agora. Uma internação custa de R$3.000 a R$12.000 dia. Tá? Um medicamento desse não custa R$30, só isso. Tá certo. Bom, vamos tomar uma água aqui, 30 segundos, e a gente tá de volta. Já vamos comentar o caso daquela PM, que ela era do Rio de Janeiro. O sonho dela de criança era ser policial militar. Ela conseguiu, né, através das provas, aquela coisa toda, entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ela ficou na cidade de São Paulo. E ela é uma pessoa muito bonita mesmo, parece uma modelo, uma PM muito bonita se tornou. E o comandante dela em São Paulo começou a dar em cima, né, dessa PM
e começou a usar aí palavras de baixo calão para dar aquelas cantadas, enfim, né? Então não convém nem ficar falando aqui. Aí nós acompanhamos essa história desde o começo, que ela denunciou. Aí numa segunda história que nós trouxemos, ela estava sendo massacrada pelos próprios companheiros, né, por ter feito aquilo, porque ela denunciou e foi para a mídia, né, aquele assunto todo, e ela disse que não se arrependeu daquilo. Então já a gente vai trazer aqui para mostrar como é que está andando essa situação, que eu acho que não está nada bem. Até em questão social, vamos dizer assim, porque a sociedade espera muito da Polícia Militar, né? Não espera justamente da Polícia Militar uma situação dessa, vindo de lá. A gente espera que ela combata essas situações. E o PM Cássio Novaes, ele acabou sendo promovido e aposentado após ser acusado de assédio. Então já a gente vai comentar como é que está andando essa história aqui. 30 segundos. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, antes da gente prosseguir, Márcio, vou mandar um recado aqui que eu acho que você até conhece. Você depois vai até falar se é bom ou não é, porque eu vivo falando aqui que é bom. Pode pedir que é bom, mas o Márcio, eu sei que ele pede lá também. Vamos ver se é bom ou não é, porque agora tá chegando, chegou a época, né, o que seria a Festa Inverno Santos, então tem muitas entidades aí que dependem desse dinheiro para poder sobreviver. Então vamos ao recado do NAPNE aqui, olha lá. Olá, meus amigos e colaboradores do NAPNE. Estou aqui mais um ano fazendo a divulgação dos nossos jantares de julho, já que não temos a Festa Inverno. E esse ano vai estar acontecendo do dia 9 de julho ao dia 1º de agosto, de sexta a domingo, sexta e sábado no jantar, domingo no almoço, com os nossos deliciosos pratos, lombo de bacalhau ao alho, camarão à moda e carne seca à moda. Conto com a ajuda de vocês. Um beijo. Eu não vou nem perguntar qual o prato que o Márcio já comeu lá, porque eu sei que ele já comeu todos, né? Fala pra gente um pouquinho disso aí, Márcio. É bom ou não é? O NAPNE é um trabalho maravilhoso, que é liderado entre tantos lá, com Acácio, nosso querido amigo e irmão Acácio e sua esposa. A esposa dele faz um bacalhau no alho, rapaz, que é uma coisa assim impressionante, né? Olha, você tem 2 motivos para encomendar o bacalhau. O bacalhau e ajudar o NAPNE, que é sensacional o trabalho deles. E vá lá visitar o NAPNE, que você realmente vai ficar impressionado com a qualidade do serviço, da educação, do trabalho psicopedagógico que eles fazem. É sensacional mesmo. E o bacalhau é aquele que você fala, nossa, eu ainda estou ajudando, eu estou comendo bacalhau desse e ainda estou ajudando. E esse ano parece que o prato está R$170, o prato de bacalhau, que dá muito bem para 2 pessoas, muito bem servido, e vai ser através de disque, né? De entrega, ou então a pessoa pode passar lá no NAPNE e pegar também, mas aí tem que encomendar antes, por esse telefone que ela passou, depois a gente tenta passar de novo aqui, né? Além de que é só entrar nas redes sociais, NAPNE, né? NAPNE, e já aparece lá um endereço ali na Júlio Conceição não, na qual que é o nome da rua lá? Júlio Conceição mesmo. Júlio Conceição, né? Ali no comecinho, perto da Vila Matias, na segunda quadra da Júlio Conceição, onde tem essa entidade maravilhosa, onde eles fazem esse bacalhau magnífico também. Bom, vamos trazer então a história da PM. Essa história aqui eu vou contar para você, deixa a gente meio que indignado, e a gente ainda está esperando uma posição, né? Porque o PM Cássio Novaes, ele foi promovido e aposentado da corporação após ser acusado de assédio. O tenente-coronel, ela foi denunciado pela ex-soldado Jéssica Paulo do Nascimento, e o caso continua sendo investigado pela Corregedoria da Polícia Militar. O policial militar Cássio Novaes, denunciado por assédio sexual e ameaças de morte,
pela ex-soldado Jéssica Paulo do Nascimento, que hoje tem 29 anos de idade, foi promovido a coronel e aposentado da corporação. Os atos administrativos foram publicados na edição do Diário Oficial do Estado do último sábado, dia 17. Cássio cumpria a licença remunerada desde quando as denúncias foram protocoladas na Corregedoria da PM. Na Polícia Militar é praxe, né, que ao se aposentar o policial seja promovido a um posto superior. As denúncias continuam sendo investigadas e, se ele for considerado culpado pelo assédio sexual e ameaças de morte, o processo pode fazê-lo perder o posto, resultando na perda da aposentadoria de coronel. Segundo a reportagem, as investidas pessoais do então tenente-coronel a soldado Jéssica começaram no ano de 2018, quando ele havia acabado de assumir o comando do batalhão na Zona Sul de São Paulo. Tanto que ela chegou a ser até transferida para Praia Grande, aqui no litoral, porque ela não aguentava mais tamanho assédio. E mesmo assim o coronel parece que veio para cá várias vezes como coronel da polícia e fazia com que ela cumprisse algumas escalas que não eram coerentes. Enfim, começou a pegar no pé. Quero saber de você, o doutor Rafael, você acha que isso vai para frente ou já aposentaram o cara para passar um pano? Santiago, para mim, na verdade, essa história é um verdadeiro absurdo, para dizer o mínimo, né? Porque, e é mais absurdo ainda os colegas de profissão ficarem revoltados por ela ter denunciado, né? Para mim, isso daí é um verdadeiro absurdo, porque a gente espera que a Polícia Militar nos represente, nos traga segurança, e acontecer isso dentro da corporação, né? A gente sabe que não é o primeiro caso, nem vai ser o último, mas é um verdadeiro absurdo. E eu acredito que não teve punição nenhuma aí para ele, né? Porque você promoveu uma pessoa que está sendo investigada e acusada de crimes tão graves como esse, você promover e aposentar, para mim, isso daí não é punição nenhuma, né? Na verdade, é prestigiar, é premiar uma conduta asquerosa que está sendo, como essas que estão sendo investigadas, né? Então, a investigação ela tem, obviamente, que continuar, né? Apesar da gente desconfiar do resultado final, mas ela tem que continuar, e se ficar provado mesmo que ele cometeu essas atrocidades, ele tem que ser rigorosamente punido, porque se ele cometeu essa agora, eu acredito, né, pelo histórico que a gente tem no caso a gente tem experiência aqui no escritório, não é a primeira vez que ele fez isso, e também não vai ser a última. Se essa for a punição, uma aposentadoria com uma promoção, essa não vai ser a última vez que ele vai cometer crimes dessa natureza. Então tem que ser punido, tem que ser escancarado realmente, e ele ser expulso da corporação, para dizer o mínimo também. Porque é aquele negócio, né? No caso, a Jéssica, ela acabou saindo da Polícia Militar. Ela ficou inconformada e acabou pedindo a conta, saiu fora. Essa que é a verdade. E o cara, no caso, que é o culpado, né? Entre aspas, né? Tá lá, foi promovido. Porque aquele negócio é de praxe da Polícia Militar promover o cara. Tá, mas ele está sendo investigado. Então, quer aposentar por tempo de serviço? Tá, aposenta, mas não passa para um patamar acima, né? Porque aí você está reconhecendo ele como um PM exemplar, né? Eu vejo assim. Eu acho que se é de praxe, né? Não quer dizer que é uma obrigação, é por merecimento. O cara foi um excelente PM, então ele merece. Então, os indícios que a gente vê aqui é que realmente está indo para baixo do pano, né? E no caso, a menina, que era o sonho dela, ela, segundo os próprios companheiros, era uma excelente PM, né? Nunca deu cano, era uma pessoa que sabia lidar com o povo, fazia aquilo com gosto, tá fora. E aquela história, né, Rafael? É o que a gente não queria ver, a Polícia Militar trazendo isso, a gente queria ver a Polícia Militar combatendo isso. E agora, o que você acha, na sua opinião, Márcio? Você acha que vai ficar por isso mesmo ou os caras vão tentar rever esse caso aí? É muito difícil que avance em termos de investigação e punição do coronel, né? Infelizmente, nós temos essa, não sei, acho que é a tradição das Forças Armadas também, né? Nas Forças Auxiliares, nas PMs estaduais, o indivíduo cometeu um erro, é assim no judiciário também, né? Ele cometeu um erro grave, ele é aposentado e ganhando gratificação. Pra você ter uma ideia, há coisa de 30 anos, um tenente do Exército, servido na Vila Militar,
foi pego com croquis, com desenho. Olha que eu estou falando aí de cadeirinha, porque eu nasci no hospital de guarnição da Vila Militar e morava ali, não é? Não é que tem 62 anos, esse tenente-capitão hoje tem 65. Então ele é contemporâneo meu. Ele foi pego com desenho, com croquis de uma bomba que ele jogaria no seu próprio quartel ou na estação de tratamento de água do Guandu, que serve água para o Rio de Janeiro inteirinho. Esse tenente, ele simplesmente foi convidado a se aposentar e virou capitão. E mais do que isso, virou presidente da República. Né? Então, a gente tem um pouquinho de incredulidade, né? E não pode acreditar numa coisa que isso aí vai dar algum resultado, né? Que realmente, porque quando se fala em assédio, não foi ali um fio-fio, né? Parece que do jeito que a coisa caminhou durante 3, 4 anos, inclusive da jovem não conseguir continuar trabalhando, se viu forçada a pedir exoneração de uma função que ela procurou e gostava, porque parece um certo fanatismo, né? Uma certa possessão, que inclusive esse senhor que foi aposentado, e aqui eu falo também em tese, porque eu não conheço o processo e não conheço o caso estrito sensu, mas merece aí um acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, né? Porque ninguém fica apaixonado por ninguém assim, de uma forma tão obsessiva, né? E eu acho que isso merece até, inclusive, uma abordagem médica, psicoterapêutica. Mas é triste ver isso, né? O quanto que ainda carregamos de machismo, né? Que seus colegas, inclusive, a marginalizaram e fizeram um bullying com ela pelo fato dela ter ainda se levantado contra essa situação. Que ela sirva de exemplo para muitas outras mulheres que se veem nessa situação no dia a dia. Inclusive, o Márcio, só para até dar uma satisfação ao nosso público, né, e a você também, as cantadas que ele deferiu a ela foram cantadas de baixo calão, não dá nem para usar aqui no programa. Porque tem as provas, né? WhatsApp, gravação que ela fez, porque quando ela foi se sentindo acuada, ela começou a gravar as conversas, né? Porque ela pensou, pô, ninguém vai acreditar em mim, vão achar que eu que tô dando em cima dele. Aí realmente começou pelas conversas, você via que era uma ilusão, uma fantasia dele para com ela. Eu sou o seu chefe, me respeita, aquelas coisas. Então, quer dizer, que não dá para trazer no programa, mas tá cheio de prova isso aí. Ô Luizão, e você, como é que vê essa situação da PM? O microfone, Luizão. Achou aí? Olha lá. Achei. Agora foi. Foi? Então, eu acho isso um horror, né? Ainda mais se tratando da Polícia Militar, que a gente tem que ter ela como exemplo, né? Para mim, os militares, a Polícia Militar, eu dou total apoio a ela, porque o trabalho deles é um trabalho insano, é uma situação de viver dia a dia, correndo riscos de vida, mas isso não dá o direito de passar dos limites, seja qual for, principalmente tratar uma mulher de uma forma desrespeitosa. Meu entendimento que teria que ser punido antes de ser agraciado com decoração e aposentadoria. Como o nosso ministro da Saúde, no caso da exposição política que teve com o nosso presidente, foi solicitado até como orientação para que ele se aposentasse. Então, essas coisas, para mim, fazem com que eu me sinta vulnerável a uma marginalização da sociedade. E coitado dessa moça que tanto gostava da Polícia Militar, que se dedicava na Polícia Militar, ter que passar essa vergonha, porque isso se tornou a nível nacional, né? Então, queira ou não queira, a pessoa que foi exposta está marcada. E os militares que fizeram com que ela forçasse
a sua demissão, são tão ruins quanto o coronel promovido. Então, eu defendo muito a Polícia Militar, sou uma das pessoas que mais defende, desde que elas honrem as patentes que elas têm. É aquele negócio, a gente não tá, não tô determinando que a Polícia Militar seja toda assim, né? É que é estranho até para a Polícia Militar mesmo ver um caso desse. Porque se a pessoa fala, não, eu realmente passei dos limites, eu sou um ser humano, me desculpem, é uma coisa. Agora não. Quer dizer, várias vezes foi dado toque e a pessoa parece que continua. É o que o doutor falou, doutor Márcio, né? Parece que precisa de um tratamento também, fora aposentadoria. Precisava estar no estaleiro lá se tratando, né, doutor? Porque é complicado isso tudo. E daqui para frente, e a PM no caso, Rafael, o que ela faz? Aí, no caso, vai ter que procurar um emprego comum, vai ter que ter uma vida comum e vai ter que deixar de lado o seu sonho de CPM? É que eu não sei se ela está afastada, né, ou se ela realmente pediu exoneração, Santiago. Se ela pediu exoneração... A exoneração, né? Ela estava afastada, acabou pedindo exoneração mesmo. Então, ela vai ter que ou fazer um novo concurso para entrar novamente, ou, sei lá, Polícia Civil, ou de outro estado, ou procurar um emprego na iniciativa privada mesmo. Aí, no caso, cabe um processo dela em cima da corporação também, né? Porque, quer dizer, isso é um assédio notório, né? De uma pessoa hierarquicamente maior que ela. E se ficar aprovado mesmo, e até porque se o procedimento administrativo vai continuar, ela pode sim pedir uma indenização até no Poder Judiciário, né? E mesmo independente do resultado desse processo administrativo, ela pode, com as provas que ela tem na polícia, fazer boletim de ocorrência, dar início a um inquérito policial, só que aí vai ter que ser a autoridade competente para poder investigar um militar, mas dá para ela tomar outras iniciativas. Até porque eu acredito que a Polícia Militar investigando um outro militar, no caso, um coronel que tem um cargo alto, uma patente alta, acredito que o resultado não vai ser tão benéfico para a PM que foi assediada, né? E a gente sabe que assim, ela foi a primeira a ter coragem de botar a cara e falar, e mostrar e acusar, mas quantas já não sofreram calados uma conduta dessa? É, porque no caso ela estava com processo dentro da corporação, um processo militar. Então agora que ela foi exonerada, então ela pode entrar com um processo civil, né? Aí no caso ela fazer realmente aquela denúncia de assédio, mas dá em alguma coisa cá entre nós, porque ele é um militar no caso, né? O Cássio Novaes, o coronel. Como é que fica essa desigualdade aí do militar com o civil? Porque cada um tem a sua própria lei, né? Somente o militar, no caso de um crime militar, ele vai ser julgado, processado e julgado pela Justiça Militar. Aí, por enquanto, pelo que eu entendi da matéria e o que foi falado, ainda é uma investigação interna, né? Mas isso pode desdobrar num processo judicial, mas aí é analisado, é processado na Justiça Militar, não na Justiça comum, civil, criminal que a gente conhece aqui. Bom, aí no caso, a punição dele não vai existir, vamos dizer assim, né? Agora o que ela pode ter é pode ter lá vai processar o Estado, né? E vai ganhar lá um processo em dinheiro, alguma coisa toda, mas o sonho mesmo que era de ser policial militar, esse aí não vai ter mais. É complicado, né? É uma situação que a gente vê assim que realmente fica indefinido, né? Como é que você vai falar isso é justo, né? Numa situação dessa. Ela vai sair lá com um montante de dinheiro, vai processar o Estado, tá. Mas e o meu sonho de querer CPM, de querer seguir carreira militar, como era no caso o sonho dela? Isso aí já não vai ter mais. É aquele negócio, não tem dinheiro que compre isso, né? Falar o bem da verdade. É bem complicado. A gente vai ficar acompanhando aqui para saber o que vai acontecer até o último pingo, né? Vamos dizer assim. Bom, deixa eu mandar um recado aqui. A gente viu que está esfriando até... Eu mesmo ando esses 2 dias, esses 2 últimos dias de casaco aqui no estúdio, porque realmente esfriou bem. A gente vê que as temperaturas estão despencando aí em todo o Brasil. Realmente esse inverno veio cheio de frio. E chega a notícia, ontem nós falamos que 9 pessoas morreram em São Paulo, desde o dia 30 de junho. Já são 11 pessoas, né? 11 pessoas que morreram de frio,
né? Porque não tinham agasalhos para se protegerem à noite. E ficam dependendo realmente da boa vontade das pessoas. Então a gente está fazendo essa campanha aqui da alimentação por causa da pandemia e a gente acrescenta também a campanha do agasalho, né? Então esse número que você está vendo na tela aí é da Igreja Coração de Maria, lá da Paroquial, da Bebeca, é o número 32237381. A gente sempre ressalta para você, dá uma força aí para a campanha que tem no seu bairro, na sua rua, na Sociedade de Melhoramentos, na academia, no grupo de amigos, que eu sei que existem várias campanhas. Agora, se a pessoa que está nos assistindo fala, eu não tenho, assim, aonde levar, eu não tenho nem como levar, se tivesse alguém para vir buscar em casa, tudo bem. Então, esse é o número para o pessoal ir buscar na sua casa. Tem uma equipe lá da Paroquial, da Coração de Maria. Eles atendem nesse número 32237381. É só falar com a Bebeca que eles têm uma equipe que vão buscar até a sua casa. Porque tem feito frio, hein, minha gente? Você viu? 8 graus negativo em Santa Catarina. Eu nunca imaginei que fosse ver 8 graus negativo em Santa Catarina, em qualquer lugar do país. Vocês imaginaram isso aí já ou não? Imaginou, Márcio? Olha, nem imaginação, porque eu tenho horror a frio. Olha, não conte comigo, porque nós aqui no Brasil, eventualmente, temos esses frios aí extremos. E imagina uma cidade dessa, porque não existe infraestrutura de aquecimento do ambiente, né? De situação para aquecer, só na base do cobertor. Aqui em Santos, disse aí a mínima que foi de 10. Não acredito que aqui no centro da cidade, pode ter dado assim, no, estação de observação, tal, mas que tenha dado 10, 12. Eu comprei um aquecedor para colocar no meu quarto. Viu? Então, eu tenho meu aquecedor, tenho minha cobertinha, então eu durmo tranquilo. Não me chame para ir para o frio, porque eu não vou. Eu gosto do calor. E você, Luizão, já está com aquela meia de lã aí separada ou não? Não, eu uso o neoprene para ir para o mar, né, gelado que está. Veja bem, tudo o que está acontecendo no planeta nada mais é, na minha concepção, do que a interferência do ser humano no planeta, com essa questão de gases, contaminações do ar. Na Europa, você viu o que aconteceu com as chuvas, inundou drasticamente inúmeras famílias desaparecidas. E aqui no Brasil, eu sempre falei, o país Brasil é abençoado por Deus, porque se tem um país com clima bom, é o Brasil. Esse frio que deu aqui é pesado, mas não é nada que se compara à Europa, ao extremo norte, os lugares realmente gelados. Então, eu nunca tive a sensação, já dirigi no carro tomando gelo, né, com granizo, e imagino a pessoa estar vivendo numa situação subhumana a 9 graus, 8 graus, o corpo humano não resiste. Então, aquela chamada sua na Avenida Ana Costa 74, eu mesmo vou tentar colaborar. Beleza, Luizão. Muito agradecido em nome de todos os nossos irmãos. Ô, Rafael, você sabe que eu vou trabalhar de bicicleta, né? De manhã na Rádio Massa, que eu entro às 6 da manhã. Então, 5h30 já estou pedalando na ciclovia. Dá o quê? 10 minutinhos. E esses dias a minha mão até chegava a meio que congelar. Assim, eu tinha que pôr no bolso, assim, dirigir a bicicleta com uma mão, ia revezando. Aí passa por mim, você falou de neoprene, ô Luizão. Passa por mim, adivinha o quê? 5h30 da manhã. Um cara com uma prancha na bicicleta de neoprene. Ele tá vindo pegar onda. Só de ver aquilo me deu arrepio. Eu não imagino um cara num mar desse, num frio desse, porque agora tá tendo a ressaca, né? Então deve ter onda boa. Tem ondas boas. Ô, Rafael, você faria isso ou não? Que esporte é esse? Realmente. Eu costumo falar que assim, o frio que a gente passa é gostoso, porque a gente tem coberta, a gente tem, no caso, eu que ando de carro, posso pôr água, ar quente, mas no caso das doações das pessoas que morreram em São Paulo, o que eu costumo fazer é no carro como se fosse um kit, uma cobertinha mesmo, dessas baratinhas que a gente compra no supermercado, e uma calça de moletom e uma blusa de moletom.
E às vezes eu caminho de casa, caminho para o trabalho, então eu passo lá, deixo todos os kits e ajudo a população. Mas entrar no mar nesse frio aí, não conte comigo não. Realmente não dá não, só de ver já deu frio. Bom, eu vou trazer a última informação aqui, eu não sei se vai dar tempo da gente comentar muito, mas a gente tenta, porque o pessoal de Itanhaém estava até pedindo para que a gente falasse isso no programa, é que a Câmara Municipal de Itanhaém publicou nessa última segunda-feira uma nota pública contra a instalação de pedágios na cidade. A praça de pedágio está prevista no plano de concessão do governo do estado. Os vereadores também manifestaram revolta quanto à forma dos procedimentos para a concessão de trecho na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, que têm sido conduzidos, né? Os EDs alegam não ter recebido quaisquer estudos por parte da Artesp e afirmam que o pedágio vai impactar negativamente a economia regional, vai prejudicar o trânsito dentro da cidade de Itanhaém, vai dificultar a integração e a mobilidade entre as cidades da região metropolitana e vai repercutir negativamente no orçamento das famílias que dependem do transporte diário. Complicado isso, hein? O doutor Márcio Aurélio, fala pra gente, um minuto aqui, esse pedágio, o que você vê? Muitas praças de pedágio, precisa disso tudo, doutor? Agora você imagina, os agentes públicos têm como princípio, função básica, a criação de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. E aí você espera que ela atenda a essa expectativa. Mas não, ela vai lá, vai fazer pedágio. Para melhorar a vida de quem? Aí eu pergunto, quem estiver cobrando pedágio, não é isso? Então, não ouviu a população? Ouviu os seus representantes políticos? Ouviu a administração? Como é que faz uma coisa dessa? Então, o prefeito ele tem que tomar iniciativas, procurar a justiça que for, porque vai fazer de Itanhaém um atalho para quem quiser ir para registro ou vice-versa, que vai criar um impacto urbano muito grande em Itanhaém. Isso não pode deixar, a gente não pode aceitar isso, né? Ou se omitir diante de um problema grave desse. Tá certo, o certo seria, no caso, as pessoas se unirem, né? Ou então a própria, o Conseg, né? O próprio Conseg também se unir, porque uma força com 9 prefeitos ficaria muito mais fácil, né, de combater isso, porque realmente vai atingir muito as pessoas daquela região em questão de mobilidade. Bom, deixa eu agradecer aqui a presença do nosso querido doutor Márcio Aurélio, mais uma vez conosco, obrigado aí pela presença, viu, doutor? Também o doutor Rafael Ferrari, o advogado que está aqui representando o doutor Maurício Baltazar, um abração para você, viu, Rafa? E também o Luiz Fernando Cardoso, um abração, viu, Luiz Fernando? Obrigado pela presença. E a você que está nos assistindo aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, e amanhã, 13h, estaremos de volta com mais um Cidades em Debate aqui na TV Unisantos. Um grande beijo, estamos com Deus, e amanhã, quem chegar primeiro 13h, espera o outro. Até lá! Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir.